Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vinda, Paula Possato, Fabiana, e você aqui da Vibe Mundial, Madrugada Astral, esse programa de mulheres, que os homens também são muito bem-vindos. E hoje eu tenho uma convidada muito especial daqui do meu programa. Ela é uma psicanalista muito, de uma vivência incrível e que eu convidei-a para vir para esse programa, porque como esse programa tem mais mulheres que assistem, é sempre bom a gente ouvir outras mulheres, que isso acaba trazendo mais informações, experiências no nosso dia a dia. Então, Giselda Gimene, seja muito bem-vinda. Obrigada, Miriam. Então, vamos lá. Se você quiser fazer alguma pergunta, pode fazer aqui no Instagram, tá? O Instagram aqui hoje ela está sem o Instagram, por isso que eu estou fazendo no meu, que depois a gente compartilha com ela. Giselda, o que que aconteceu com você aos 6 anos de idade? Então, Miriam, eu tive um prognóstico que não foi muito bom. Eu era uma criança com saúde frágil, né? Hum. E tive um prognóstico bem ruim, já bem pequenininha, dizendo que eu provavelmente quando crescesse não tivesse ali o desenvolvimento normal e que eu não pudesse casar, andar, ter filhos, e por conta de um agravo causado por ah, sopro cardíaco e febre reumática, que para a época em que eu nasci era bem complexo, não havia cura. E aí, por conta disso, recebi esse prognóstico terrível, né? Já com 6 anos de idade. Minha mãe chorou, saiu do médico junto comigo ali muito aborrecida, muito triste. Eu olhei para ela e falei assim: calma, mãe, vai ficar tudo bem. E como é que foi essa trajetória? Como é que passou isso aí pela sua vida? Como é que transcorreu isso durante esse período? Esse período, né, da infância, É, adolescência, fase adulta, como é que foi? é verdade. Foi um período bem conturbado, porque eu fiquei proibida de fazer exercícios físicos, tive muitas internações. A última ali por volta dos 8 anos de idade, 7 anos de idade, né? Fiquei um mês internada, tive alta, e quando saí da alta médica, o médico comentou que eu teria que fazer uso de uma medicação para o resto da vida, né? E ali por Uhum. volta dos 14, 15 anos, eu virei para minha mãe e falei: mãe, não vou mais tomar, eu acho que eu já estou bem, já tomei essa medicação por bastante tempo, que era benzetacil, 1.300 miligramas, uma Nossa, vez por mês, você imagina, nossa. né? Dolorido. E aí, aos 13, 14 anos, eu falei para minha mãe que eu não ia mais fazer uso daquilo. Por volta dos 19, conheci o que então se tornaria o meu marido. E ele preocupado, né, por causa do meu prognóstico, a gente era amigo de trabalho, e ele me perguntando se eu poderia, se por acaso ele casasse comigo, se nós poderíamos ter filhos, e eu comentei com ele que não. E Hum. aí ele falou assim: "Ah, mas será que não é bom você dar uma olhada e verificar tudo isso?" Aí eu olhei para ele assim, e ele falou assim: "É porque não vou me envolver com você, para depois me apaixonar e ter que abrir mão, porque eu quero ser pai. E se você não Ah, puder ser mãe, vai complicar." Aí eu olhei aquilo, sabe, me doeu, mas eu pensei, né, voltando para casa, se eu não for atrás desse diagnóstico para saber hoje como eu estou, que depois dos 13, 14 anos eu nunca mais tive nada, inclusive tinha parado com as injeções, eu falei: o que, que eu vou fazer da vida, né? Outra pessoa vai me cobrar a mesma coisa. Então fui aos médicos, fiz exames, procurei saber tudo o que estava acontecendo. Os médicos disseram que eu poderia levar uma vida normal, e assim seguimos. Casamos, tivemos 4 filhos. 4 filhos? 4 filhos. Olha, E para quem para tinha um quem. prognóstico ali que não podia ter filho, hein? Pois Olha é, só. terrível, né? De que Gente, a vida nos surpreende. surpreende. Eu fiz uma live agora há pouco, falando do tempo, do amadurecimento após os 40. É a gente aprender a se ouvir. Nós não aprendemos. E mesmo quando nós éramos crianças, ninguém chegou pra gente e falava: filha, o que que você sente? Não, você tem que estudar, você tem que ser melhor aluna, você tem que dar o melhor bife para visita, você tem que dar, sabe? Tudo era para o outro, né? É E agora a verdade. gente está aprendendo a voltar. Aprendendo não, já aprendi a voltar para mim. Uhum. Então, a vida torna-se mais leve, diferente, É né? verdade, é verdade. E nessa trajetória toda,
Depois você fez faculdade de psicologia. O que te levou a fazer a faculdade de psicologia? Você já era casada? Já estava casada e bem madura, né? Quando eu conheci o meu marido, nós trabalhávamos juntos no banco. Tínhamos a mesma profissão. Aí, casada, com 2 filhos, pedi para que o meu superintendente me dispensasse, porque eu não tinha como cuidar, continuar trabalhando na ativa. A Uhum, dificuldade do tempo, naquela época, era um pouco mais restrito, né? uhum. Não tinha tantas escolas e tantas opções como hoje. E aí eu me tornei mãe e dona de casa. E aí, nessa passagem, eu fiquei 18 anos fora do ramo e me aventurei com outras profissões. E depois, em 2009, eu voltei para a profissão que eu tenho hoje, que também, antes da psicologia, eu me tornei corretora novamente. E aí, nesse meio de tempo, eu acabei migrando lá em 2017 para a faculdade de psicologia, porque no dia a dia, atendendo aos meus segurados, eu atendia muitas pessoas, falava de muitas dores, falava dos problemas pessoais. E aí, como eu já tinha passado pela psicologia, pela terapia, eu achei que aquilo fazia muito sentido, né? O que era uma lógica que todo mundo pensava, mas você é corretora de seguro, por que que não vai para o ramo do direito? Aí eu falava, porque as pessoas me abordam muito para falar sobre a vida e sobre as reflexões delas. E então eu É. acho que eu tenho um pouco mais de empatia nessa área. E aí em 2017 fui para psicologia, cursei, me formei em 2022 e hoje também atuo fazendo uma migração de carreira de corretora de seguros para psicologia. Foi assim uma mudança enorme, né? A passar pela faculdade me proporcionou hoje ser escritora, palestrante. Eu continuo atuando ainda como corretora, mas cada dia mais migrando para psicologia, porque eu gosto de gente, sabe, Miriam? Gosto de conversar, gosto de falar. As minhas filhas até brincam comigo e falam: mãe, mas onde que você conheceu essa pessoa? Porque ela abre a vida dela para você com tanta facilidade. Parece amigo de infância. E eu digo para elas: olha, acabei de conhecer, mas é o que está faltando, né? Essa É. conexão, essa abertura, esse ouvido amigo, onde a gente pode realmente nos conectar, né? Onde a gente pode abrir espaço para conexão, para falar sobre os problemas, sobre a vida, sobre as condições. E o que me fez migrar ainda um pouco mais foi olhar para a minha própria história, né? E verificar o quanto eu evoluí a partir da terapia. O quanto de bom me proporcionou. Porque eu fui uma criança enferma, cresci cheia de medos, cheia de impedimentos, cheia de dificuldades. Tudo tinha ali um adulto que pudesse estar falando ou estar me representando, até que depois, na fase adulta, eu pude andar um pouco mais sozinha, e aí eu fui percebendo que eu podia me despir do medo. Ah, e por que o medo se tornou o tema central da sua palestra? Porque eu sei que você Pois também é. é palestrante, você Sim. é best-seller, tem um livro que daqui a pouco eu quero que você fala sobre o seu livro, que Uhum. foi uma pena que você não trouxe, mas tudo bem, a gente compreende. Então, por que o medo se tornou, então, o tema central da sua palestra? Que nós palestramos lá no Guarujá, Uhum. que tem uma palestra dela, inclusive, no YouTube, maravilhosa, sobre o medo. E eu quero que você conte um pouquinho aqui para os meus ouvintes. Pois é, justamente isso, né? Olhar de quando eu era criança para um futuro que estava lá tão longe, né? Eu com 6, 7 anos de idade. Olhar pensando em mim adulta e olhar as pessoas que eu tive contato, verificando a dificuldade e o problema que elas enfrentavam na vida com o mesmo diagnóstico que eu havia tido, me fez crescer cercada de muito medo e muito cuidado pela minha mãe. Então, muitas vezes eu tive que abrir mão de escolhas que eu poderia ter feito numa condição melhor. Imagine só, eu fui para a faculdade com 50 anos de idade, praticamente, né? E tudo isso por conta das questões das inseguranças que eu ainda tive que administrar ao longo de toda essa trajetória. Então, o medo, muitas vezes, é o que a gente usa como desculpa, como dificuldade de uma porta ser aberta, como medo de enfrentar as dificuldades e as barreiras que nós vamos encontrar no dia a dia. E a gente
meio que se esconde atrás desse dito medo, né? E ele tem muitos disfarces. Então, eu falo sobre essa questão e sobre esse ponto, porque atrás dessa porta tem alguém com vontade, cheio de sonhos e desejos a realizar. E quando eu resolvi, a partir da minha emancipação, enfrentar o medo, olha só, eu realizei muitos sonhos. Inclusive me casei, tive filhos, hoje tenho netos, tenho 8 netos, imagine só. Nossa! Uma ninhada, como eu Uma costumo dizer, ninhada, uma ninhada. 8! 8 Eu tenho netos. só um casal. Pois é, tenho 8 netos. Então, a minha trajetória profissional também fala muito, né, por conta dessa superação do medo, porque eu sou empreendedora, tenho a minha própria corretora, atuo, né, hoje com uma das minhas filhas que trabalha comigo, mas também ganhar espaço nesse mundo que é tão concorrido e dominado por homens também ou, exigiu de mim muita coragem e ousadia. Fui incentivada pelo meu pai, pela minha mãe, pelo meu marido, né? Os meus filhos sempre me apoiaram muito, mas se eu não tivesse enfrentado e dado espaço a esse primeiro passo, eu teria ficado lá atrás, muito provavelmente, olhando todo mundo realizar os sonhos. E os meus, quem sabe, estariam reservados para uma outra época, com frustrações e anseios que não teriam se realizado. Então, e qual foi o maior medo que você precisou enfrentar para se tornar a mulher que é hoje? Qual foi o maior medo? O maior medo de todos, quando eu paro para pensar sobre justamente esse ponto, foi quando o então, que hoje é meu marido, na época namorado, me confrontou falando: Você sabe se você pode ser mãe? E eu tive que enfrentar aquele grande, maior primeiro medo, porque o medo de ir em busca do resultado médico e encontrar uma resposta negativa seria muito difícil naquele momento. Eu estava na época com 19 anos. E a É a resposta, idade dos a sonhos, idade dos dos sonhos, dos projetos, projetos, das é realizações, que eu né? quero fazer tal coisa. Exatamente. E Então, essa fase realmente, a gente tem mais ou menos não falo a mesma idade, uhum. mas de época, Sim, né? sim, sim. A gente sempre, eu, por exemplo, eu tinha uma vontade enorme de casar e ter filhos. Meu negócio era ter filhos. Uhum. Não interessa que meu casamento foi o que foi, mas eu fui realizada. Eu tive 3. Sim, então. Imagina você, né, com todos esses sonhos e projetos e ter ali algo que pudesse te barrar, né? Então, esse realmente foi o meu maior medo. O medo de ir em busca de um diagnóstico melhor e encontrar uma negativa. E por bem que eu fui, ainda bem que eu fui, porque os médicos me deram toda a chance e toda a oportunidade. Esse médico que eu fui, principalmente que me deu esse primeiro apoio, foi um cardiologista. E quando ele conversou comigo, ele falou assim: Olha, eu vou te passar um medicamento porque eu sou obrigado, eu sou médico, né? Você não tem nada. Nossa. Mas como você trabalha com um ambiente muito estressor, né? Que na época nem se usava falar estresse, era estafa. Como Uhum. você está num ambiente muito estafante, que é o ambiente bancário, e então eu Ah, você trabalhava com público? trabalhava com o público Ah, já. tá. Eu era secretária na superintendência e pedi para o meu superintendente me transferir para a área de vendas. Outro Hum. passo ousado, porque eu era muito tímida. Eu não conseguia Ah, conversar olhando assim nos olhos de ninguém, sabe? sei. Então, eu ali como secretária estava guardadinha, né? Tava quietinha, tinha um contato mais discreto com uma pessoa ou outra, eventualmente. Agora, na área de vendas, eu ia ter um contato É, quase que predatório, é. né? E teria que mostrar ali realmente resultados. E quando eu falei para o meu superintendente que eu queria ir para a área de vendas, ele falou: Você tem certeza que você fala comigo e não olha nos meus olhos? Eu tinha Ah, mandado um recado para ele, eu tinha feito um bilhete e colocado na mesa dele, dizendo: Eu quero ir para a área de vendas, você me libera? E ele falou: gente, Olha, se você não se der bem, eu não vou trazer você de volta. Então pense bem no passo que você vai dar. Então foram
É, é, muitas superações ao longo da minha vida. Por isso o é, medo é tão marcante para mim. é muita coragem, Muita né? Porque a coragem. pessoa poderia não tem a sensibilidade Uhum. de falar, não, olha, eu te apoio, vai, você É. consegue. Não, ó, se não der certo, Você vai pra você rua. vai pra rua. Quer dizer, nós somos de uma geração bem assim. Bom, eu acho que hoje, até olhando para os nossos filhos, acho que a pior é a competitividade. É verdade. Nossa, É. eu acho que eu não aguentaria. Ó, cada macaco no seu galho. Eu nasci numa época em que era bem diferente e felizmente eu não posso reclamar da minha vida, não. Que bom. Eu sempre, a gente vai ultrapassando e uma das coisas assim, tudo foi aprendizado. Ah, sim. Tudo, Eu também, tudo, né? quando olho para trás e vejo tudo que nós passamos, eu fico feliz e satisfeita com tudo Pois que é. eu alcancei de resultado. Não foi fácil, houveram muitas superações a serem galgadas, né? Porque a vida não é para os fracos, como costumam se Não, dizer, né? não é. A vida não é para Não os é. fracos. Tem que ter coragem. Graciela, seja bem-vinda. Agora me fala uma coisa, como é que nasceu o livro É para essa criança? E para essa criança, quem olha é o nome do seu livro. Isso, esse é o. Agora eu quero que você fale do livro, Pois é. porque seu livro é maravilhoso. Quando eu passei pela faculdade, eu já tinha um sonho, né, da escrita, e eu já tinha iniciado esse livro em 2014. Hum, E aí eu acabei tendo uma mudança, né, de endereço e nessa coisa de leva computador para lá, leva computador para cá, acabei perdendo o início do arquivo que eu tinha feito. Quando eu fui para a faculdade, aquele sonho voltou e voltou mais forte e voltou melhor, porque aí eu tinha bagagem. Aí eu hum, acabei angariando também a experiência de atendimento em consultório. Aí não era mais só a minha trajetória, né? uhum, Aí era o meu atendimento também com as pessoas, com o meu consultório, com o atendimento ao público. E aí eu peguei algumas dessas histórias, juntei com a minha própria história pessoal e quis falar sobre esta criança que está dentro de cada um de nós, né? uhum. Que Lacan diz que é o chão por onde nós todos andaremos a vida toda, porque todos nós temos uma Uma criança criança. interior, né? Fomos criança e temos infância na nossa memória para sempre. Então, vez ou outra, essa memória volta, né? Com algumas coisas, com algumas situações e traumas e dores que a gente às vezes não sabe elaborar, com repetições, com Isso. frustrações, com perfeccionismos, com medos que a gente não entende. É, E aí, esse livro tem esse nome justamente por conta disso. E para essa criança, quem olha? É uma pois é. chamada mesmo. É para fazer com que você reflita e olhe para a sua criança interior. Uhum. E como essas feridas da infância continuam influenciando a vida adulta e é possível ressignificá-las? É possível ressignificá-las. Não é, graças a Deus, uma questão só do meu atendimento, né? Uhum. A terapia está aí para mostrar que é possível e todos nós podemos alcançar o resultado desde que olhemos para isso, demos a oportunidade de conectar e reconhecer para evoluir. O psicólogo não resolve a vida de ninguém, Não. mas ele ajuda a A encontrar encontrar, o a pessoa caminho, enxergar. a enxergar. É um Nós momento de somos, reflexão. nós somos apenas facilitadores. Facilitadores. Terapeutas são facilitadores para que haja a mudança e a ressignificação das dores, dos traumas, né? Do que E não ficou olha, lá muito bem elaborado. e consegue, viu, gente? Consegue. Eu já fiz muita terapia. Uhum. Hoje, eu sou minha autoterapeuta mesmo. Eu aprendi a ouvir meu mundo interior. Ele conversa muito com a gente. E acessar a sabedoria interna que todos nós temos. Mas eu também, enquanto eu não sabia, eu fui buscar fora. E tem muita gente competente para ajudar a gente. Giselda, me fala uma coisa. Nosso programa já está quase chegando ao fim. Uhum. Eu quero que antes de você deixar aqui uma mensagem para quem está nos assistindo, eu quero que você deixe os seus contatos, o que você faz, como que a pessoa pode te encontrar. Pois é. Hoje eu tenho um Instagram Giselda Psi, voltado
aos meus atendimentos, né, como terapeuta, como psicóloga. Quem precisar de atendimento e estiver procurando um apoio psicológico, por favor, me busque, me encontre pelo Instagram. Tenho também o LinkedIn, tenho a palestra que está disponível no YouTube para quem quiser dar uma olhada, quiser assistir, está disponível. E E qual é o canal do YouTube que está disponível a sua palestra? a Giselda Joana, Tá. no YouTube. Uhum. Giselda com Z. Tá. E tenho certeza que quem ouvir vai gostar muito. Vai gostar muito, eu concordo. Eu assisti e já assisti no YouTube também. É muito linda a sua palestra. Ah, obrigada. Então, agora, para a gente encerrar, se você pudesse deixar uma mensagem para quem está nos assistindo agora, qual seria a mensagem que você deixaria para as pessoas? A de que o recomeço é necessário e a superação está atrás da porta que está escrito medo. Abra e atravesse. Você tem a oportunidade de se encontrar com a felicidade que está do outro lado dessa porta que está escrito medo. Não desista. O medo, ele trava, mas quando você resolve olhar para ele com firmeza, você destrava. É verdade, é verdade. Você vê que é um obstáculo fácil de pular. Não é tão grande assim. Basta ter coragem. Eu sempre digo, não mande o medo embora. Acolha o medo. Porque ó, é igual quando uma criança está chorando, que ela chora, nem ela às vezes sabe por quê. Uhum. Ela sabe sim. É só você pegar ela no colo, você não precisa falar nada. Ela para de chorar. E o medo é a mesma coisa. Ele quer ser ouvido, ele quer ser sentido, ele quer ser manifestado e ele quer ser Superado. superado. É isso aí. Giselda, foi um prazer imenso te receber aqui. Os meus ouvintes tenho certeza que ficaram. Quem vai assistir depois, né? Porque esse programa depois ele vai ao vivo na terça-feira, às 4 horas da manhã, das 4 às 4h30. Mas você encontra também esse programa no meu canal do YouTube, Miriam Gualda, na Madrugada Astral da Vibe Mundial e também no seu canal do YouTube. Com certeza. Vai para o YouTube do Vai. canal dela, Giselda. Giselda Joana. Giselda Joana. Gente, foi um prazer. Adorei te receber aqui. Tudo Obrigada, de bom. Miriam. E até a próxima. Gente, até o próximo programa. Até.